Vamos entrar no caso Sabrina juntos? Você e eu. Você e eu que 4 anos atrás descobrimos juntos o desaparecimento dessa mocinha bonita de 14 anos de idade, que acreditamos, inclusive, na possibilidade de encontrá-la com vida, mas, infelizmente, todos sabem o desfecho. A Sabrina foi encontrada morta numa estrada rural e nós já sabemos, desde ontem, quem efetivamente é o culpado. Justiça bateu o martelo, o culpado é o Vanderlei. Enche a tela, por favor. Entre os suspeitos, nós tivemos o senhor Lagoa, que é um senhor muito simples, que mora nas imediações. Ele é pai da coleguinha da Sabrina. A menina ia visitar essa coleguinha. Vem para cá, por favor. A família começou a achar estranho o comportamento do Lagoa, porque ele ficou nervoso, evidentemente. Ficou nervoso, bateu porta na cara da família, bateu porta na cara da nossa equipe de reportagem. Hoje, né, é possível afirmar, a polícia já havia tirado da mesa de investigação há algum tempo, mas o nome dele foi considerado como suspeito investigado nesse caso. Falei ontem, volto a repetir, Lagoa é inocente. E mesmo diante de tanta tragédia, a avó da Sabrina hoje, o avô, é isso? O avô da Sabrina hoje, um dia depois da condenação do Vanderlei, esse senhor teve a maior hombridade, teve a maior humildade de ir atrás do Lagoa, do pai da coleguinha da Sabrina, para pedir perdão a ele. Para pedir perdão por, em determinado momento da investigação, ter suspeitado dele no sumiço e na morte da própria neta. É ou não é uma atitude digna de uma pessoa? Você saber pedir perdão, isso é muito importante. Por isso que eu faço questão de dizer aqui quem é suspeito, quem é condenado e quem é inocente. Se um dia o Lagoa foi considerado suspeito, hoje eu reafirmo para quem quiser ouvir que esse senhor é inocente. E todas as reações mais súbitas que ele teve diante de equipe de reportagem ou da família é devido ao nervosismo de estar sendo considerado suspeito de um caso que ele jamais teve culpa. Vamos ver a reportagem, vamos ver a reportagem impactante desta quarta-feira, por favor. O homem sentado no banco dos réus tentou despistar a polícia acusando um pai de família inocente. Vanderlei acabou desmascarado e agora é o único condenado pela morte de Sabrina. Aliviado eu estou, porque ele preso, né? Ele não vai fazer com outras meninas o que ele fez com a Sabrina. As reviravoltas do caso Sabrina foram acompanhadas de perto pelo Cidade Alerta ao longo de 4 anos. Naquele dia, Sabrina tinha saído da amiga que mora a cerca de 300 metros daqui e voltava para casa por essa estrada sem calçamento que ela conhecia muito bem. Uma morte misteriosa. Um assassino à solta. O caminho em meio à mata leva ao local onde chegou ao fim o mistério de 5 dias. Até que o corpo foi encontrado embaixo desta árvore. A gente não vai mostrar a imagem, é algo muito forte. Foi uma cerimônia muito rápida, os parentes e amigos da família se reuniram por alguns minutos e agora o caixão é levado até o ponto onde será enterrado. A família volta à casa do vizinho que chegou a ser investigado durante o inquérito. Será que Lagoa vai aceitar o pedido de perdão? Agora o juiz finalmente bateu o martelo. Vanderlei Pereira de Carvalho foi condenado a 26 anos, 8 meses e 3 dias de reclusão por homicídio duplamente qualificado. O Lagoa foi colocado na cena do crime injustamente por alguém que queria se livrar da acusação. Exatamente, Leonardo.
que acontece? O principal suspeito, né, deu essa versão para a polícia de que o Lagoa seria o responsável pela morte da Sabrina, quando na verdade era ele o suspeito, né, o autor da morte da Sabrina. O senhor é que existia alguma coisa além? Ele vai falar que eu vi o Lagoa matando ela. Lagoa é o pai da amiga de Sabrina. Foi da casa dele que a menina saiu antes de ser atacada e morta. A Sabrina iria completar 18 anos agora no finalzinho do mês. Uma vida interrompida precocemente assim que a garota dobrou aquela curva. Nesse ponto, ela ficou frente a frente com o Vanderlei. Um crime de oportunidade, segundo a justiça. Ou seja, a vítima e o assassino não se conheciam. Ele também não perseguia a Sabrina, mas, ao encontrá-la naquela noite, decidiu agir no meio do mato. Na época, o assassino de Sabrina contou uma versão mentirosa registrada em detalhes neste depoimento. Ele colocava Lagoa na cena do crime. Vanderlei já tinha passagens por crimes sexuais, mas estava solto. Foi a irmã dele que ajudou a incriminá-lo. O mesmo modo operante de pegar vítimas em estrada de terra, né, com arma branca, né, e cometer os crimes sexuais. O destino de Vanderlei foi decidido por 7 jurados que conheceram em detalhes as provas e circunstâncias do sumiço e morte de Sabrina em Mairiporã, interior de São Paulo. É comentado lá no bairro que tinha visto acontecer isso lá no bairro onde eu moro. Vanderlei manteve até o fim a tese de que é inocente, o que não convenceu o tribunal do júri. O senhor comentou que houve o crime e comentou da sua suspeita. Comentei. Em março de 2019, quando o Cidade Alerta entrou no caso, a nossa equipe veio pela primeira vez aqui na zona rural de Mairiporã para contar uma história misteriosa. A garota de 14 anos que saiu de casa para visitar a amiga e não voltou mais. Na época, a gente veio aqui para ouvir a família. Seu Antônio, voltamos. O seu Antônio, o avô que criava a Sabrina como se fosse uma filha, o tio Robson, eles na época nos receberam para dar mais detalhes do sumiço e agora já com um desfecho. O julgamento pelo tribunal do júri. Robson, tudo bem? Seu Antônio, tanto tempo depois, o senhor está aliviado com esse julgamento ou pouca coisa muda? Aliviado eu estou, porque ele preso, né? Ele não vai fazer com outras meninas o que ele fez com a Sabrina. Então lá ele tá, quero que ele fique lá, né? Em algum momento no julgamento você teve dúvida de que ele seria condenado? Chegou a bater um medo? Fiquei sim. Fiquei com medo por causa do quê? Do advogado dele estava colocando assim que não era ele, colocando outra pessoa inocente no lugar dele. Da última vez que a gente veio visitar o avô da Sabrina, havia uma suposta reviravolta no caso com o depoimento do próprio Vanderlei, que agora foi condenado. Ele se retirava da cena do crime e incriminava o pai dessa amiguinha da Sabrina, Certo. o Lagoa. Ele apresentou detalhes na época e o senhor chegou a acreditar nessa versão. É lógico, né? A gente acreditou, né? O senhor chegou a ter a chance de conversar com o Lagoa depois que tudo foi passado a limpo? Não, eu conversei um pouquinho lá no fórum, só ontem. Um pouquinho com ele. Ainda ele falou para mim ao júri que não foi, eu não fiz nada. Robson, você aceitaria nos acompanhar até a casa do Lagoa, que foi injustamente apontado, para esclarecer, pedir desculpas, já que vocês acreditaram nessa versão? Sim, lógico, com certeza. É Sim. bom colocar tudo no devido lugar. Sim, ele não deve, então, pedir desculpa. Seu Antônio, é importante, né,
já que em algum momento a família chegou a duvidar. Na dúvida, a gente teve dúvida, mas nós não acusamos ele. Nós não acusamos em nada ele. Ele tinha que esclarecer para a polícia, e foi o que ele fez. Então, certo. Mas acusar, nós não acusamos ninguém. Toda vez que o Lagoa foi citado, a gente tentou ouvi-lo para que ele pudesse dar a versão sobre os acontecimentos. Agora, com o caso concluído na justiça, a própria família da Sabrina vem até a casa do Lagoa para esclarecer tudo o que aconteceu. As suspeitas que foram levantadas pelo próprio assassino em uma tentativa de despistar a polícia. Foi nessa rua que a Sabrina foi abordada naquela noite, justamente ao sair daqui, da casa do Lagoa, e por isso que o nome dele foi envolvido nessa história. Robson, a gente não sabe se ele está em casa. Aqui é o acesso à residência, a casa fica lá do alto. A Sabrina conhecia bem essa região, visitava a amiga sempre. Robson está chamando pelo Lagoa aqui. O senhor sabe se ele está em casa, amigo? Está em casa? Que bom. Lagoa! Lagoa! Hoje a família tem certeza que esse homem inocente, trabalhador, pai de família, foi colocado nesse caso por quem queria apenas despistar os investigadores para tentar se livrar da verdadeira culpa. O assassino que se colocou na posição de testemunha, afirmando para a polícia ter visto o Lagoa conversando com a Sabrina aqui na estrada, oferecendo inclusive dinheiro para ela. Hoje, a justiça concluiu que era tudo mentira. Vamos tentar se aproximar lá, Robson, porque a casa fica mais no alto e a gente consegue ter uma visão melhor, até para ele saber que a família veio até aqui em missão de paz. Uma tentativa aí de apagar o passado. É lá que é mais fácil de ver, né? Vamos tentar chamar daqui. Lagoa! Olha, a janela está fechada, a gente tem a impressão que se tem alguém em casa, fechou para não atender. Robson, importante deixar bem claro que vocês vieram aqui na melhor das boas intenções. Sim, viemos pedir desculpa para ele, entendeu? Mas agora, se ele não quer atender a gente não pode fazer nada, né? Mas ontem a gente conversamos, porque ele estava no fora, ele também está operado também. Mas eu escutei a voz dele também, entendeu? Mas paciência, né? O senhor é vizinho aqui? O pessoal estranhou quando colocaram ele na cena do crime, né? Ele é conhecido há muito tempo da região. Muito tempo, ele é um pai de família. A menina é muito amiga, foi criado junto desde pequenininho. Jamais ele ia fazer algo com ela, né? Tentaram enganar a polícia. Tentaram, ele é homem de bem, né? É homem de bem. Seu Antônio sempre foi o super protetor da neta. Sabrina era uma adolescente alegre, apaixonada por música. O fone de ouvido encontrado no meio da mata foi a primeira pista de que ela tinha sido arrastada para o matagal. Foram os próprios parentes que encontraram o corpo no quarto dia de buscas. Mas naquele momento acabava da pior forma a esperança de reencontrar a menina com vida. Jamais vai ser possível revelar se Sabrina sofreu violência sexual, porque os exames não foram pedidos na época. O advogado que atua como assistente de acusação acredita que a batalha nos tribunais ainda não terminou. Nós temos que agora esperar o recurso da defesa para apresentar as contrarrazões, né, no tribunal, para ver se a gente consegue manter esse julgamento aí. E além de tudo, esse Vanderlei, o verdadeiro assassino, foi um covarde
né, ao não assumir o que cometeu, não foi homem de assumir o que cometeu, imputar a responsabilidade, botar a responsabilidade no Lagoa, que agora nós já sabemos é inocente. Percival de Souza. O Vanderlei foi suficientemente cínico, Bate, para participar das buscas do corpo da menina, que não foi encontrado de imediato, se pensava até apenas num desaparecimento, e, durante essas buscas, insinuar, mentir, procurando atrair todas as atenções sobre a autoria do crime para o Lagoa, que é absolutamente inocente, como uma tentativa de encobrir, de falsear os dados sobre ele mesmo, o verdadeiro assassino, Bate. Daqui a pouco, Percival de Souza, este homem, pode mostrar o Percival, por favor, fez uma reportagem especial para o Cidade Alerta de hoje, que vai trazer revelações inéditas do Marcola.